Ó, eu empreendo desde 2008, mas eu só descobri em 2014 por causa desse cara aí que tá vindo agora. Ele, o Dudu, o Eduardo e o Júlio me ensinaram em 2014 que eu era empreendedor. Muito legal aí, meu parceiro. Hoje ele tá como CMO na Oxygen Ventures e vai trazer para a gente a Innovation Talks, erros e acertos na estruturação do maior fundo de Corporate Venture Capital e Venture Building da América Latina. Estou falando do meu parceiro, Paulo Imediato! Faz barulho, gente! Oi, gente. Tudo bem? Esse palco é grande pra caramba. Nossa Senhora. A gente fica assim, né? Tão ansioso. Bem-vindo aqui em Belo Horizonte. Mineiro voltando para casa. Desafio, tarefa hercúlea. Por quê, né? Tem vários elementos aqui. Mas primeiro que marcaram minha palestra para 4h20. Eu já fiquei, opa, peraí, suspeito. Ainda bem que deu uma atrasadinha para não entregar. Segundo, é que depois do almoço, já no último dia, tanto conteúdo, a turma já está mais ou menos cansada. Aí eu falo, porra, eu vou falar de fundo de investimentos. É um negócio super complexo, uma tarefa difícil dentro da indústria petroquímica, voltado para a tecnologia. A turma veio com torcida, né? Aí veio a torcida, assim. E por último, porque eu também estou abrindo para um cara que vem depois aí, que é um mestre, ainda bem que eu estou falando antes dele, que é o Bruno Stefani, que talvez seja uma das mentes mais incríveis aí de inovação no Brasil. Acho que vocês vão curtir ouvir a palestra dele também. Mas vamos lá. Por que eu estou aqui, né? A gente está falando de inovação corporativa. Tá dando para ler aí, gente? As letrinhas pequenas? Isso é teste de velho, né? Eu não consigo ler, não. Mas não tem importância, não. Isso aqui é mais para me orientar mesmo. O que acontece? Inovação corporativa, vocês passaram 2 dias aqui ouvindo N pessoas falando sobre isso. Quem trabalha em corporação aqui, só para ter uma ideia, todo mundo já pediu para vocês levantarem a mão, né? Quem trabalha em corporação aqui, só para ter uma ideia. Quem trabalha em startup, quem tem startup? Só para ter também uma ideia de com quem que eu estou falando. Beleza. Quem trabalha em startup depende de encontrar fonte de investimento, né? Então, talvez o que eu vou falar aqui faça sentido para vocês. Tá? Todo mundo aqui compartilhou um pouco das lições e aprendizados em inovação corporativa, né? Em como é que você promove transformação nos negócios. Só que, e aí, um monte de história bonita, né? Todo mundo fala, não, foi super legal, a gente está promovendo a transformação, fizemos projeto A, projeto B, projeto C, temos não sei quantas startups aceleradas, já fizemos não sei quantas rodadas de programa de aceleração. Só que quem vê esse discurso não necessariamente vê os bastidores e o quanto é difícil fazer com que isso aconteça dentro das organizações. Primeiro, porque um dos pontos mais difíceis da gente conseguir é um alinhamento estratégico e um alinhamento de governança para que o processo de inovação aconteça. Por quê? Porque, de alguma forma, você está promovendo uma atividade que muitas vezes concorre com a atividade-chave daquela organização e daquela corporação, tá? E muitas vezes, aquilo que você faz, a missão do teu trabalho, enquanto profissional de inovação na corporação, vai ser evidenciar aquilo que não funciona ou eventuais ineficiências dentro da organização. Apresentando novas oportunidades, novos caminhos, novas aplicações, novas formas de pensar processos de entrega de valor, produtos e serviços. Então, por mais que a gente esteja ouvindo essas histórias aqui, eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que estão compartilhando essas histórias, porque eu sei que no background é muito difícil fazer isso acontecer. Com base em que eu estou falando isso? Lá em 2012, um dos lugares mais inovadores que eu trabalhei na minha vida foi o governo de Minas, porque a gente foi convidado para construir um negócio que eu vi uma marca rodando por aí. É muito legal você participar da construção de uma marca que depois tem vida própria, que chama CID. Já ouviram falar no CID? Pois é, o CID é o Programa de Aceleração do Governo de Minas Gerais, começou em 2012, talvez uma das práticas mais bem-sucedidas, que já mudou de escopo de projeto várias vezes.
E a gente teve, por exemplo, que ir na Assembleia de Minas defender esse projeto com os deputados estaduais batendo na gente, porque eles não entendiam o que era o governo se colocar como acelerador de startups naquela época. Tá? A gente ia fazer uma entrevista com jornalistas, por exemplo, e eles não entendiam o que era uma startup. E aí tem todo um processo de convencimento. De lá para cá, muito disso já melhorou. Né? Eu estou contando um pouco dessas histórias porque isso tem a ver com o que a gente se propôs para fazer hoje. Tá? A Oxygia, o que é a Oxygia? Né? A Oxygia nasce da estratégia de inovação de uma grande corporação do setor petroquímico, tá? Que, na pandemia, ela faz um mapeamento das megatendências de disrupção do seu próprio negócio. Tá? Aquele período de pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo, eles fizeram um mapeamento das principais. Cara, se meu negócio morrer amanhã, por que isso vai acontecer? Ou quais são os caminhos que eu tenho onde eu tenho que investir, quais são as avenidas de investimento para eu tentar prevenir que isso aconteça. Tá? E aí esse mapeamento direciona a estratégia de longo prazo dessa companhia para desenvolvimento sustentável, tá? E transformação digital na indústria. Quando eu estou falando de transformação digital na indústria, eu quero dizer machine learning, IoT, né, internet das coisas, visão computacional, aprendizado de máquina, de uma forma geral, machine learning, como eu disse, aplicação de AI na indústria para prevenção de riscos, de erros, etc. E, em sustentabilidade, a gente está falando de descarbonização, a gente está falando de novos materiais, biomateriais, potenciais usos complementares ou substitutos do plástico, né? E eu estou falando de eficiência energética também, que é super importante, aí, olhando para o futuro da indústria. Tá? Então, a partir disso, a Oxygia desenha uma tese de investimentos. Tá? Essa tese de investimentos está alinhada à estratégia de longo prazo dessa grande companhia. Por que eu estou falando isso? Parece uma bobagem, parece que eu estou falando em ciclos, mas não é. Muitas vezes, a gente se depara, como tem um grupo de amigos que fala assim, é raro, mas acontece muito. Né? Muitas vezes você encontra corporações que têm práticas de inovação, que têm programas de inovação, que têm programas de investimento, e você fala, beleza, qual é a sua tese e qual é a sua estratégia de longo prazo? E as lideranças não têm clareza disso. Elas estão fazendo, eu tenho uma prática aqui de venture building, eu faço um programa de aceleração, eu faço sem ter clareza estratégica de como é que isso conecta com o negócio. Certo? Então, voltando, a gente desenha uma tese de investimentos. Essa tese de investimentos está dividida nesses dois pilares, como eu comentei com vocês, né, em sustentabilidade e transformação digital na indústria. E isso é o alinhamento que existe entre o que é a Oxygia e a nossa parent company, que é a Braskem. Só que a gente funciona de seguinte forma. A parent company está ali, a Oxygia é um CNPJ apartado, com um time inteiramente dedicado para rodar 3 mecanismos de engajamento e desenvolvimento de startups dentro do tema dessa tese, em sustentabilidade ou transformação digital na indústria. Está claro até aqui? Beleza? Por que a gente faz isso? Dentro da corporação, tem mais ou menos 400 colaboradores na vice-presidência de inovação e desenvolvimento sustentável. Eles estão focados na inovação ligada ao core business, a atividade-chave da empresa. Tá? Então, tem um monte de PhD lá pesquisando novos materiais, tem um monte de gente na frente digital promovendo a transformação no dia a dia, no core business, no que a gente chama de H1, naquilo que está próximo, naquilo que está no dia a dia da companhia. Só que é muito difícil, vocês ouviram falar de ambidestria por aqui esses dias? É muito difícil você cuidar do dia a dia, daquilo que põe dinheiro na mesa hoje, tá? E olhar para o futuro ao mesmo tempo. E olhar para a disrupção, e olhar para daqui a
2030, 2050. Tá? É olhar para lá. Não quer dizer que a gente sabe o que vai acontecer lá, ninguém sabe. Mas a gente tem que olhar para lá. Então, a Oxygia fica separada da corporação para a gente estar inteiramente dedicado a olhar para frente. O que significa esse olhar para frente? Olhar para eventuais oportunidades de negócio, startups, projetos de pesquisa que podem nos ajudar a resolver desafios de acordo que se enquadrem dentro dessa tese de investimento aqui. Até aí tudo bem? A partir disso, então o que a gente faz? A gente constrói a Oxygia de forma independente para rodar uma esteira de desenvolvimento de negócios com 3 programas distintos. O primeiro programa é o programa de Venture Building, que é o processo de incubação, ou seja, como é que a gente cria negócios que nascem dentro da própria corporação. Tá? Como é que a gente faz isso? A corporação tem uma série de especialistas desenvolvendo projetos. Aí a gente faz uma triagem desses projetos e entende quais desses projetos têm o potencial de se tornar uma startup independente. Não para servir diretamente à corporação, mas para a gente levar essa startup para o mercado. Ou seja, se a Braskem tem essa dor, será que a Vale tem essa dor? Será que a Petrobras tem essa dor? Será que a Usiminas tem essa dor? Será que a Gerdau tem essa dor? Que são indústrias que têm mais ou menos a mesma natureza. Apesar de estarem em segmentos diferentes, são indústrias que têm dores que são semelhantes. Ok? Então, o que a gente quer é pegar projetos e levá-los para fora. Então, a estratégia inside out, ou seja, de dentro para fora. Tá? A gente também tem uma frente que se chama Oxygia Labs. Eu vou falar um pouquinho mais do Labs para frente, mas ele começou como uma herança do programa de aceleração da corporação, que se chamava Braskem Labs. Ele vem para a Oxygia, só que o que a gente faz para fazer com que esse programa seja diferente? A maior parte dos programas de aceleração no mercado, eles acontecem da seguinte forma. Uma corporação tem uma série de problemas, dores e desafios que ela mapeia, ou seja, o interesse dela, dificuldades dela, e ela faz um chamado ao mercado para que startups resolvam os problemas dela. Ok? Em troca, ela dá mentorias, etc., possibilidade de fazer uma prova de conceito, um eventual contratinho de prestação de serviço, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Mas sem uma garantia de geração de valor em médio e longo prazo. A gente acaba com isso. Quando a gente herda esse programa de aceleração, a gente fala assim, gente, o foco é a gente cuidar dos empreendedores, é cuidar dos desafios das empreendedoras e dos empreendedores que estão desenvolvendo novos negócios, porque eles são infinitamente mais frágeis do que a corporação. Então, eu não vou fazer uma lista de dores e pedir para que vocês resolvam para mim e, se der, a gente faz aí um contratinho depois. É o seguinte, qual que é a sua dor? Você está dentro daquela tese de investimentos que eu mostrei para vocês em sustentabilidade e transformação digital na indústria? Se você se enquadra aqui, eu quero conhecer o seu negócio e eu não quero simplesmente fazer uma trilha de desenvolvimento generalista, assim, então a gente vai olhar para produto, para marketing, para pessoas, finanças, etc., né, todos os pilares aí de desenvolvimento de negócio. Como a gente é um fundo de investimentos, eu quero capacitar vocês, eu quero disponibilizar o conteúdo de uma jornada de fundraising, ou seja, como é que você levanta recursos para promover o crescimento acelerado da sua companhia. Tá? Esse é o Labs. A gente acabou de anunciar ontem as selecionadas do BET desse ano. Estão aí nos canais do Oxygia, depois vocês procurem, joguem na busca aí, que vocês vão conhecer quais foram as empresas selecionadas. Eu vou falar mais um pouquinho na frente. E aí eu tenho o CVC. O CVC eu não sei onde vocês estão familiarizados, o CVC para mim até 2 anos atrás era uma agência de viagem. Né? Estamos juntos aqui nessa história. E aí eu comecei a estudar bastante, a partir do convite para fazer parte do time da Oxygia,
que era o que é o mundo de Corporate Venture Capital. São corporações que se colocam no lugar de potenciais investidores não majoritários, de não fazer um investimento que pressupõe o controle das startups, para ajudar no crescimento dessas startups. Beleza? Só que aí a gente tem um risco e a gente tem construção de valor compartilhado. Se esse processo é bom para a startup, é bom para mim também, porque eu sou investidor em vocês. Mais ou menos o que a Microsoft fez com a OpenAI. A Microsoft investiu bilhões de dólares na OpenAI. Logo, tudo que dá certo lá se reflete no resultado da própria Microsoft. Beleza? Faz sentido? Então, vamos lá. Quando a gente coloca essa história toda de pé, a gente tem a oportunidade, pelo fato de estar fora da corporação, a nossa vida fica um pouco mais fácil em alguns aspectos. O primeiro deles a maior parte das corporações atua junto ao ecossistema de inovação, a vocês, a todo mundo que está nesse evento aqui há 2 dias, de uma forma muito vertical. Ou seja, eu quero algo, eu demando ao ecossistema. Ou eu proponho algo para o ecossistema. É quase um balcão de serviço. Tá? Pelo fato da Oxygen ficar do lado de fora do muro da corporação, a gente consegue interagir de um jeito mais horizontal. A gente consegue estar mais próximo. Né? A gente consegue estar com o dedo no pulso, estar lado a lado com os empreendedores, com as empreendedoras, com os outros fundos de investimento e também entendendo as dores de outras corporações. Ou seja, eu não estou só olhando para os interesses da Braskem, eu estou olhando para potenciais outras corporações que podem eventualmente comprar serviços das startups nas quais eu investi. Isso muda completamente o jogo. Isso sai do parâmetro de escassez, que é tudo meu, para eu preciso fazer junto. Inclusive, a construção de rodadas de investimento se dá através de associação, ou seja, ninguém levanta uma rodada de investimento ou conclui uma rodada de investimento. Às vezes você lidera essa rodada, mas você não é o único investidor. Você precisa convencer e convidar outros investidores e investidoras a entrar ou acreditar num negócio junto com você. É uma forma de compartilhar esse risco também. Tá claro? E a gente faz isso na prática. Ou seja, a Oxygen existe... o time de fora chegou para montar esse veículo no dia 9 de janeiro do ano passado. Ou seja, a gente passou um ano, basicamente, colocando a estrutura de pé e operando essa estrutura ao mesmo tempo. E a gente construiu esse monte de alianças aqui. Né? A gente senta na mesa com todas essas pessoas. Eu não fico sentando na mesa com o diretor ou com o VP da corporação para entender o que ele quer. Eu jogo com o ecossistema para construir valor com eles. E quando eu jogo com o ecossistema, e quando a gente faz esse esquema de sair do escritório, sair do prédio e ir para campo, e ir a todos os ecossistemas de inovação brasileiros, ou na maior parte deles, ou nos mais significativos, para conversar, para entender as dores dos empreendedores e para convidá-los a participar de um programa com a gente sai de uma média histórica de 100 startups para 324 startups inscritas num programa. Para 291 startups inscritas num programa. Porque a proposta de valor faz mais sentido para essas empreendedoras e empreendedores. E isso quem está falando são eles. Tá? O nosso programa teve um NPS de avaliação total no nosso NPS no último ano. A gente vai ver o que vai acontecer nesse ano, porque a gente transformou um pouco esse programa. A gente saiu da pegada de generalista para um foco mais em investimento, ainda mais focado em investimento. E um dos pontos que eles mais chamam a atenção em relação à experiência com a Oxygen é que a gente tem um time de 16 pessoas. Esse time de 16 pessoas, eu tenho as principais disciplinas para colocar, os principais campos de conhecimento para colocar um negócio de pé, ou seja, tem um líder de produto, tem um líder de tecnologia, tem um líder de pessoas, tem um líder de jurídico, tem um líder de marketing, etc. E a gente constrói um negócio, é como se fosse uma Liga da Justiça ali, né? A gente constrói um negócio que se chama Value Creation Platform, ou seja, é um time de especialistas dedicados a ajudar as startups que se relacionam com a gente.
em todos esses campos. Com isso, a gente promove um crescimento ainda mais acelerado para essas empresas. Beleza? Isso é um jeito de fazer, não quer dizer que seja o jeito de fazer. Tá? Tem empresas diferentes, com naturezas diferentes e graus de maturidade diferentes no desenvolvimento da estratégia de inovação que elas seguem. Beleza? Esse é o nosso portfólio hoje, ou seja, em mais ou menos 1 ano e meio, a gente está com 7 investidas, tá? Distribuídas aí nos veículos, as startups que estão trabalhando com a gente hoje. A gente tem startups de logística, de IoT, de novos materiais. Aqui, por exemplo, a Growpack, ela produz embalagens com uma fibra de palha de milho, que é um potencial concorrente do plástico, que é o principal produto da Braskem. Independente dele ser o meu concorrente, eu invisto nele. Porque se alguém for disruptar o meu negócio, que eu pelo menos tenha um pedaço desse negócio, né? Que aí eu ganho também. Então essa é um pouco da estratégia. Tá? Isso aqui é para falar um pouquinho do funil do nosso programa desse ano. A gente recebeu 291 empresas, analisou essas empresas para escolher 6. E esse funil está pouco, tá? Para fazer 7 investimentos, a gente olhou 2.100 startups. Então, eu acho muito curioso quando uma organização fala assim, rumo umas startups aí para fazer um negócio com a gente. Aí leva 5 startups, 2 dão errado, aí o cara fala assim, esse negócio é uma porcaria, nunca mais traz esse povo aqui. Lógico que não vai funcionar. Você precisa de volume, você precisa de densidade para fazer essa história acontecer. Tá? Um programa, às vezes, de aceleração roda 20, 30 empresas. Um fundo de VC, um fundo de Venture Capital, olha para 800, 1.200 startups no ano. Para escolher 2. Para formar uma carteira de 10. Entendendo que dessas 10, 5 vão falhar. Só que eu vou ter 1 ou 2 que vão dar um resultado tão bom que vão pagar todo o resto. Isso é teoria de portfólio. Eu estou passando para vocês aqui conta de padaria. Se vocês jogarem isso no Google, eles vão falar a mesma coisa. Ninguém joga nada no Google hoje mais, né? Porque eu sou velho. Vocês jogam no ChatGPT. Mas é isso, eu entreguei minha idade. Eu queria deixar um convite para vocês antes de ir para as lições aprendidas, só para eu fechar. Dia 9 de dezembro, quem estiver em São Paulo, a gente faz um evento. Esse evento é compartilhado com o ecossistema. A gente convida os parceiros que participam da nossa jornada para estar junto com a gente, para a gente trocar sobre os aprendizados do ano em inovação e em investimento em startups. Tá? E é um evento gratuito. Esse ano, obviamente, por motivo de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele não vai ser gratuito, mas ele vai ser uma doação para o nosso ecossistema do Rio Grande do Sul, que tem sido um dos mais interessantes, com o crescimento mais acelerado no Brasil nos últimos anos. Eles estavam fazendo lá no Rio Grande do Sul agora, mais ou menos o que BH fez lá em 2012, 2015, por aí, que era ser o ecossistema de referência em inovação. Vamos para as lições. Né? Lembrando que aqui, minha intenção, desculpa, eu falo muito palavrão, gente, se isso incomodar, vocês assim, minha intenção aqui não é cagar regra, sério, mas é trazer um pouquinho de alguns aprendizados. Tá? Vocês ouviram muito falar aqui, CVC, Venture Building, Open Innovation, Digital Transformation, um monte de gíria. Qual que é a estratégia do seu negócio? O que você quer com isso? Por que você sobe no banquinho e fala, gente, por que nós estamos fazendo isso aqui? O que a gente quer com isso daqui a 5, 10, 30 anos? Qual que é o tamanho do orçamento? Qual que é a margem de risco que a gente pode ter? Quem são os sponsors? Isso está bancado com a alta liderança? Vai funcionar? Porque vocês vão precisar disso. E muitas vezes não tem. A pior estratégia do mundo é o FOMO. Que é fazer porque os outros estão fazendo. Tá? Parece bobo, mas acontece demais. Outra coisa que é muito importante é o seguinte. A gente está vendo um monte de prática de Open Innovation no Brasil hoje, um monte de célula de inovação sendo descontinuada. A gente está vendo um monte de gente falar, eu não vou citar o nome das empresas aqui, tá? A gente está vendo um monte de gente falar que CVC não funciona, que Venture Building não funciona, que isso é bobagem, que não sei o quê, e por aí vai. Por quê? Porque são empresas que começaram quando o mercado estava em alta e tinha dinheiro. Quando você entra num ciclo de correção do mercado, a paciência acaba. Tá? A paciência acaba.
Então, se você não tiver com um foco muito claro em qual é o resultado que você vai gerar para a corporação, o seu negócio vai acabar. Então é importante que você tenha maturidade para entender que você precisa entregar algum tipo de resultado mais fácil para satisfazer a impaciência de uma corporação que está em necessidade, que está no vermelho, que está olhando para uma escassez de recursos. Essa é a mentalidade de sobrevivência. Ok? Vamos lá, 5 minutos, está todo mundo vivo aí? Beleza? Bem? Então tá bom. Get out of the building, isso é super importante, gente. Não existe inovação. Existe dentro, mas é mais difícil. Corrigi minha fala no meio aqui. Existe, mas é muito mais difícil. Sai do seu escritório, sai do seu home office. Não existe inovação em aberta em home office, gente. Não existe. Você tem que ir para campo. Você tem que conversar com os empreendedores. Uma das coisas que a gente fez é tipo técnica Senhor Miyagi. Sabe como é que é a técnica Senhor Miyagi? Pintar cerca, né? Entreguei a idade de novo aqui, vocês viram, né? Quem me zoava, eu vou puxar a orelha depois. Mas, enfim, é pegar o CEO da empresa, que está acostumado a fazer negócios de bilhões, e falar, cara, senta aqui, você vai ouvir 28 pitches de startup e avaliar esses caras. Por quê? Porque sim. Você precisa criar empatia com a turma com a qual você vai se relacionar. Precisa entender o negócio. Então tem que sair, tem que ir para campo. Tá? Isso é muito, muito, muito fundamental. Agora, por favor, não me odeie, eu sei que a gente está num evento de inovação, mas isso é fundamental, gente. Inovação não é evento. O evento é uma faísca. O evento é aquilo que desperta. O evento é aquilo que te emociona, que faz você querer trabalhar com inovação. Inovação não é evento. Inovação é igual fisioterapia, todo dia. E o dia que você falta, o negócio empena de novo. E é difícil, e é chato, e é ruim. Não é glamouroso, se você estiver falando de resultado de verdade. Tá? É muito fácil você ter o entusiasmo de falar sobre inovação e tecnologia, disrupção, fazer o bingo da inovação, né? Falar as palavras todas lá. Difícil é você ter a resiliência do dia a dia para trabalhar com inovação. Quem trabalha com inovação aqui é mentira? Estou olhando ali, tá vendo? Menos corporação e mais ecossistema. Quando a gente foi montar o CID no governo de Minas, a nossa ideia era o seguinte, gente, vamos convidar os empreendedores para entender, a partir dos empreendedores do São Pedro Vale, o que eles querem. Porque o que a gente precisa fazer, a melhor ajuda que eu vou fazer para esses caras é não atrapalhar. Então, o que eu faço para não atrapalhar a sua vida? Porque tem muita corporação que fala assim, eu sou foda, você tem que se relacionar comigo. E eu empeno o seu modelo de negócio, e eu falo só sua startup, fazer tudo que eu quero, porque eu sou foda. Porque você tem sorte de trabalhar comigo. Tem que ser mais generoso, tem que olhar mais para o ecossistema. Tá? E não é porque você vai ser bonzinho, não, é porque vai te dar mais resultado e vai dar mais dinheiro no bolso. Você vai ter mais retorno. Vai ser em longo prazo, mas você vai ter mais retorno. Beleza? Vocês ouviram muito falar de ecossistema aqui, né? Eu gosto muito desses pilares para ecossistema. A gente precisa desenvolver isso de uma forma mais sistêmica. Isso significa que eu preciso articular melhor atores. Eu tenho que ter governo na mesa. A gente estava falando lá na coxia. Eu tenho que ter os investidores na mesa. Se o evento não tiver investidor, a coisa não funciona. Se o governo não tiver, não funciona. Se a academia não tiver, não funciona. Se as corporações não tiverem, não funciona. E se os empreendedores não tiverem, não funciona. Então, é talento, eu preciso ter densidade, eu preciso ter volume para que isso funcione. Eu preciso ter dinheiro, recurso para que isso funcione. Criar um ambiente. A partir disso, eu vou construindo uma cultura. Tá? E aí eu vou colocar, é muito engraçado porque eu estou falando de volume, velocidade e paciência ao mesmo tempo. Que é um pouco daquilo que eu falei. A gente tem que olhar para 1.500 startups, assim, volume, eu tenho que olhar para isso rápido, elas têm que ter um crescimento rápido, mas eu tenho que ter paciência para entender que de 1.500 você vai passar uma, vai passar duas. Sabe? Você não vai achar o próximo unicórnio. Assim, eu já fiz o processo de inovação, o cara falou assim, cadê meu unicórnio? De cara. Eu disse, amigo, se eu tivesse essa receita, eu não estava aqui, foi mal. Estava, sei lá, onde, férias.
Entendeu? E para fechar, o mais importante é o seguinte, está todo mundo tentando. Vocês ouviram um monte de receita aqui, um monte de gente dando um monte de resposta pronta, bonita, falando, não sei o que, a gente faz isso aqui, é do caralho. Acabei de apresentar para vocês um modelo. Né? Isso é um jeito de fazer as coisas, isso não é o jeito de fazer as coisas. Quem falar com vocês que tem um playbook para que os processos de inovação funcionem, está mentindo. Ele pode até ter o playbook, mas o playbook não é único para todo mundo. Então, o mais importante é vocês aprenderem com todas as experiências que vocês tiverem aqui, vocês terem repertório para desenhar suas próprias práticas e testar essa história e construir a sua própria experiência. Tá? Não vai ser fácil, mas sempre que vocês precisarem, o time da Oxigênio está à disposição de vocês. Pode entrar em contato, LinkedIn, WhatsApp, não sei o que, tudo mais. Só falar com a gente. Espero que eu tenha falado alguma coisa que seja útil para vocês. Se não, pelo menos a gente está do lado do Mercado Central, a gente pode ir lá tomar uma daqui a pouco. Beleza? Obrigado. Salve, salve, meu irmão!